a gente fala de sofrimento, ninguém melhor do que Jesus para saber, né? A palavra de Deus diz que Ele veio para isso, né? Para viver, sofrer, morrer por nós, né? Para que todo o pecado, tudo aquilo, todo o mal do ser humano recaísse sobre Ele na cruz do Calvário, né? Jesus, Ele conhece, porque Ele passou por tudo que nós muitas vezes passamos. Jesus, Ele foi caluniado, Jesus, Ele foi angustiado, Ele passou sofrimento físico, mental, né? Ele sabe o que é estar só, Ele sabe o que é ser rejeitado, o que não é amado. É interessante que Ele sabe muitas vezes, né, o que é padecer, o que é sofrer, né? Ele sabe o que é passar fome, né? Ele passou por tudo isso, como a palavra de Deus diz. Lá em Hebreus capítulo 4, abre lá, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Era necessário que Jesus passasse por tudo isso para que Ele pudesse entender como homem o que nós passamos, o que nós sofremos, né? É muito fácil você falar para alguém, quando está passando por uma dificuldade, não se preocupa não, isso vai passar, né? Mas quando a gente passa por aquele mesmo problema, é diferente. Jesus, ele precisava passar por tudo isso, né, para que ele pudesse realmente, não que ele não soubesse, ele é Deus, ele sabe tudo e todas as coisas, mas como homem, para entender o que o ser humano ele sofria, né? Por isso que ele passou por tudo isso, para que ele pudesse entender o que o ser humano passasse, né? E ele pudesse nos ajudar naquilo que nós passamos. Achei interessante quando eu li isso aqui, foi então por isso que Jesus sofreu tudo isso. Aqui no capítulo 5, né, algo muito interessante, fala assim no versículo 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que ele padeceu. Então quer dizer que Jesus ele sofreu tudo isso, vamos dizer assim, só em vão porque ele tinha que sofrer? Não. A Bíblia diz que tudo tem um propósito, tudo na vida tem um propósito, tudo que nós passamos ele tem um propósito, tudo aquilo que Jesus passou tem um propósito, né? Todo esse sofrimento que ele passou foi para ele aprender a obediência também, né? Jesus ele conhece muito isso, né? Ele foi chamado de falso mestre, foi chamado de mentiroso, né? A sua própria família não acreditava nele. Quando Jesus foi preso, até os seus discípulos perderam a fé nele, seus discípulos fugiram, saíram correndo, né? Teve um que até negou ele, falando que não o conhecia, né? Jesus ele passou por tudo isso. Muitas vezes nós nos sentimos só, mas Jesus não se sente tão só. Jesus ele conhece essa situação, porque ele também já passou por isso. Ele foi deixado sozinho, levado por aqueles soldados, por aqueles guardas, né? Para ser crucificado. Então, né, ninguém melhor do que Jesus para nos conhecer, saber o nosso sofrimento, saber a nossa angústia e saber a nossa tribulação. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu quero lembrar você que nós vamos passar por isso mesmo. Então vamos ser perseguidos, caluniados, difamados, chamados de mentirosos, falsos mestres, né? Vamos passar por tribulações, vamos deixar só, as pessoas vão fugir de nós, né? Vão falar que não conhece a gente, não nos conhece, mas Jesus já nos alertou isso, porque nós vamos seguir as suas pisaduras, nós vamos seguir os seus passos, né? Acho interessante que ele já fala isso, né, desde muito tempo. E muitas vezes, quando a pessoa hoje, muitas vezes nós passamos por isso, nós falamos: Senhor, por que eu passo por isso? Por que isso acontece comigo? Logo comigo, Senhor, eu sou fiel à sua palavra, né? Eu não estou em pecado, eu estou em obediência, mas a palavra já nos alerta sobre isso.
já nos mostra que nós vamos passar por isso, para que nós não venhamos nos desesperar, como muitos hoje acontece na casa do Senhor. Quando passa uma tribulação, passa uma dificuldade, muitos se desesperam, falam, mas Senhor, o que eu vou fazer? O que acontece? Por que isso? O que eu faço agora? Né? Jesus já nos alertava para que nós soubéssemos nos portar diante dessas adversidades. A palavra de Deus diz na parábola da semente, né? Na palavra do semeador, saiu, amém? Na palavra do semeador, que tinha uma semente que caía no meio dos pedregais, né? Ele recebia a palavra com alegria, aquela coisa muito linda, muito gostosa, né? Tudo era bom, tudo maravilhoso, mas quando veio a tribulação, o que aconteceu? Morreu aquela semente. Ele, deu no pé. Muitas vezes a tribulação vem para isso, né? A tribulação na vida do crente não é em vão, né? As aflições, o que nós passamos, o nosso sofrimento, não é em vão, não é por acaso. Não, porque Deus ele é carrasco, ele gosta de ver seus filhos sofrendo mesmo. Eu quero ver você sofrer, para ver como é bom. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus, em tudo ele tem um propósito, em tudo ele tem um objetivo. Até no nosso sofrimento, ele tem um propósito. Amém? Lá em Mateus 24, Deus ele já falava sobre isso. Que nós vamos passar por perseguições, vamos passar por... Mateus 24, 9. Rapidinho diz assim. Então vos entregarão para seres atormentados, montados e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus ele sempre nos alertou, né? Jesus ele sempre nos mostrou que nós iríamos passar, né? Então você está passando por um sofrimento, está passando por uma angústia hoje, né? Não se preocupe, né? Não se preocupe, porque Deus ele sabe, Deus ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Amém? E qual o propósito do sofrimento? Né? Qual o propósito que nós muitas vezes passamos por tribulações, muitas vezes nós passamos por aflições? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, fala um pouco sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4, perdão, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Aqui está um pouquinho do propósito do nosso sofrimento, daquilo que nós passamos, da angústia, da tribulação. Aqui no versículo 10 diz assim, né, depois de nós havermos padecido um pouquinho, né, o que ele fala? Ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O propósito para qual nós sofremos é para que nós venhamos ser aperfeiçoados, para que nós venhamos ser confirmados, fortalecidos e fortificados. Amém? Esse é o propósito do sofrimento. Ele fala aqui, né, ele padeceu um pouquinho, mas dura só um pouquinho. Amém? Esse é o propósito do sofrimento, para que Deus venha nos aperfeiçoar. Mas como acontece isso? Lá em Romanos capítulo 5,
conhecido. Versículo 3.